também. Agora, mudando de pauta, Thales, a senadora Elisiane Gama, que é relatora da CPMI, a CPI do dia 8, né, do golpe, vai pedir quebra de sigilo telemático, que são aquelas mensagens do almirante Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, que foi citado na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Ela também quer que ele preste um novo depoimento para a comissão. O UOL revelou mais cedo, hoje, que Cid disse à Polícia Federal que o militar foi consultado por Bolsonaro, né, sobre se aceitaria participar de um golpe, e ele sinalizou que sim, segundo Mauro Cid. Bom, os parlamentares querem ainda acesso à delação de Mauro Cid também. Vamos saber mais agora com o deputado Duarte Júnior, do PSB, que faz parte da comissão e participa aqui conosco. Thales Faria segue comigo para a entrevista. Deputado, bem-vindo. Boa noite já para o senhor, né? Perguntando sobre esse pedido para que vocês possam ter acesso à delação, né, do Mauro Cid. O senhor acredita que vai ser possível ter acesso a esse documento? Já tem alguma sinalização por parte dos investigadores? Boa noite, Diego. Boa noite, Thales. É um prazer imenso falar com todos vocês, com toda a audiência aqui da UOL. Esse requerimento, ele tem como objetivo trazer a evidência dessas investigações. É muito importante que a gente possa ter acesso para que nessas semanas finais da CPMI a gente possa garantir que as pessoas possam ter acesso a essas informações e saber o que de fato aconteceu, poder questionar outros agentes que possam colaborar com essas investigações, poder dar evidência a esses fatos para que esse julgamento, qualquer tipo de sanção que venha a ser aplicada, se perceba que não é uma decisão, uma possível condenação política, mas a reação de um Estado democrático de direito. Se há o descumprimento de uma lei, aqueles que descumprem a lei, independente de ser rico, independente de ter um mandato, de ter privilégios, tem que responder e tem que ser punido com uma sanção com caráter não apenas punitivo, mas, sobretudo, pedagógico, para que as pessoas vejam que não vale a pena cometer crimes, que não vale a pena fazer aquilo que é errado, por mais que sedutor pareça. É muito importante que essa evidência ela seja dada, por isso que nós apresentamos esse requerimento, para ter acesso a essas informações, aquilo que sai na imprensa sobre a delação do Mauro Cid, são, de fato, questões muito sérias, e aqui eu posso destacar como exemplo uma informação que saiu, inclusive, no dia de hoje, de que ele confirma de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve reunião com membros das Forças Armadas, falando sobre a possibilidade de um golpe, e isso comprova aquilo que nós falamos desde o início, que não houve o golpe, que a democracia ela sobreviveu a esse atentado, porque não teve o apoio que o Bolsonaro esperava por parte das Forças Armadas. Existe também aí a confirmação de que a Marinha tinha ali a possibilidade de apoiar esse golpe, mas não toda a força que o Bolsonaro esperava ter. Então, realmente, são revelações muito importantes nessas semanas finais de CPMI, que nós esperamos que esse requerimento seja pautado, seja aprovado e que nós possamos dar a evidência necessária a todas essas informações. Deputado, primeiro, a previsão é mesmo que termine em outubro a CPI? É previsto algum tipo de adiamento? Ou qual é a previsão de término da CPI? Olha, até a semana passada, em reunião com membros da CPMI, tanto de oposição como de situação, em reuniões mais restritas, com aquela base chamada base de apoio ao governo, não há nenhum tipo de interesse de propagar. Desde o início, nós afirmamos, nós queremos começar e terminar logo essas investigações. Eu entendo que já existem informações suficientes. A previsão, até o momento, é que essa CPMI ela seja concluída agora ali na segunda, terceira semana do mês de outubro. Claro que existem outras pessoas que precisam ser ouvidas. Claro que quanto mais tempo tiver, é melhor, mas eu não vejo a possibilidade de prorrogação da CPMI. Por isso que a gente precisa correr quanto tempo para poder reunir todos os elementos necessários para um relatório conclusivo e com o encaminhamento que nós esperamos. Pois é, eu perguntei isso porque a gente sabe que não existe muita disposição
nem na Polícia Federal e nem do ministro Alexandre de Moraes de abrir as delações, porque há risco, a delação ela é sigilosa, existe um compromisso de sigilo e, caso esse sigilo seja quebrado, pode desmontar toda a delação, todas as provas que vierem com a delação. Então, há um certo temor em entregar essa delação antes de terminar a fase de investigação da Polícia Federal do Supremo nessa coisa. Então, o que eu estou vendo é que não vai ter muito tempo de essa delação do Mauro Cid chegar à CPI antes da CPI acabar. O nosso desejo é ter acesso às informações logo. Se o Supremo entende que passar toda essa informação prejudica as investigações, é necessário que, em havendo aprovação do meu requerimento na CPMI, que seja dada essa satisfação. O papel do Supremo Tribunal Federal, eu respeito enquanto jurista, sou advogado, professor, doutor em Direito Constitucional pelo IDP de Brasília, tive vários ministros do Supremo como professor, tenho uma admiração pelo trabalho feito pela Suprema Corte, mas é preciso respeitar também o trabalho feito pela CPI. É uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão mista que reúne deputados e senadores que tem o poder de investigar. Então, se o acesso a toda a integralidade dessas informações compromete o resultado das investigações realizadas pelo Supremo, é importante que seja justificado e que sejam repassadas informações que não geram nenhum tipo de risco, porque o papel da CPMI, ela, ao meu ver, ela é complementar ao que vem sendo feito pela Polícia Federal e pelo Supremo, porque aquilo que acontece na CPMI tem mais visibilidade. E a gente não pode ignorar o fato de que as pessoas, hoje a sociedade brasileira se divide em opiniões que são favoráveis à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoas que entendem que ele teve participação direta como autor intelectual, instigador, incentivador dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, e existem aqueles que entendem que é uma perseguição política, que o Bolsonaro é um coitado, e que ele está sendo perseguido, e que ele é uma vítima do sistema, porque ele teve a coragem de enfrentar o Supremo, coragem de enfrentar os veículos de comunicação, e que ele é um antissistema, sendo que a gente conhece a realidade do Bolsonaro, sempre sobreviveu às custas do dinheiro público, elegeu os seus filhos, cada um por um mandato como vereador, como deputado, como senador, há décadas era deputado aqui na Câmara dos Deputados, mas nunca apresentou um resultado efetivo à população, a não ser tentar destruir a democracia, a estabilidade do nosso país. Mas existem pessoas que defendem ele a todo custo, e que essas pessoas, eu acredito na sanidade dessas pessoas, eu acredito na saúde mental dessas pessoas, e é por isso que eu entendo que divulgar essas informações é mostrar a essas pessoas que as consequências do crime são essas, que não é uma perseguição política, mas a reação natural de um sistema democrático, onde aquele que comete crime ele tem que ser punido, e ele atentou contra a democracia. Se nós não tivéssemos a sorte da incompetência para o golpe feita pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, hoje nós não teríamos a liberdade de expressão que hoje nós aqui estamos tendo. Os veículos de comunicação seriam censurados. E isso é grave. Outra coisa dessa delação do Mauro Cid, ele falou do Felipe Martins, do assessor internacional do Bolsonaro, que teria vindo com a minuta do golpe e teria vindo com um advogado e um padre junto para se reunir com o Bolsonaro. A CPI tem como levantar o nome desse advogado e desse padre e pretende chamá-los? Olha, aí que a gente esbarra numa questão bem complexa, porque possibilidade, sim, nós temos. Interesse e viabilidade, razoabilidade desse pedido existe, só que agora nós estamos lutando contra o tempo. A prorrogação da CPMI, pelo que a gente percebe, e internamente eu digo isso a vocês, não é algo tão palpável, mas uma possível prorrogação seria importante para que a gente pudesse aprofundar em outras questões que têm total relação com o dia 8 de janeiro. Não descarto a possibilidade de prorrogação, mas hoje vejo como algo muito remoto. E tendo a possibilidade de prorrogar, a gente teria tempo suficiente para fazer essas oitivas, para buscar essas informações. Veja, terça-feira seria uma data para aprovação de requerimentos.
mas eu já vejo a postura do presidente com a possibilidade de trazer uma outra testemunha, requerer a presença de alguém para que possa prestar determinados esclarecimentos, porque não tem tempo necessário para apenas fazer uma reunião para aprovação de requerimentos. Então, vejo sim como uma possibilidade, vejo como necessário, mas não sei se teremos tempo suficiente para essas questões, porque dentro daquilo que é importante, existem questões ainda mais prioritárias do que essa, que é muito importante para as investigações. Tá, tem também. E quais são as... Diga lá, Thales, vai lá. Perdão. Não, vai lá, vai lá. Quais são as prioridades para essa fase final? O que é prioritário nessa fase final da CPI para que ela possa terminar e se vai chegar, se já tem dados suficientes para indiciar Bolsonaro e algum militar de alta patente? Quando se fala em CPI ou CPMI, como quando se fala de uma comissão parlamentar de inquérito, de investigação, a primeira coisa que vem à mente da imprensa, da sociedade e dos próprios parlamentares pode dar em pizza, vai acabar em nada, não vai trazer um resultado útil. Essa preocupação também é nossa. E essa CPMI ela já cumpriu uma finalidade. O depoimento do Mauro Cid eu vejo como uma consequência do que aconteceu na CPMI. Quando ele foi lá, depois lá ficou calado, eu disse diretamente a ele, eu mesmo falei, ou você fala, ou você colabora porque você tem informações, ou você vai responder sozinho junto com a sua família. Porque tem relações diretas do pai do Mauro Cid com a venda das joias, tem relação direta da esposa dele, trocando mensagens de WhatsApp, mobilizando, instigando as pessoas a saírem das suas cidades e vir até Brasília para poder ocupar a capital nacional, para dar ao Bolsonaro condições necessárias para um possível golpe. Tudo está registrado, tem informações. E por essa razão eu entendo que a prioridade, a primeira ordem é ter acesso a essas informações da delação do Mauro Cid, porque é uma consequência, sim, do trabalho que nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa chegar aos encaminhamentos finais. Hoje, nós já temos elementos suficientes para encaminhar, e aí caberá à relatora, a senadora Elisiane, fazer mais, eu imagino, pelo que eu tenho participado das investigações, inclusive trocando experiências, informações com a própria senadora, eu vejo que o relatório está bem encaminhado no sentido de tornar o Bolsonaro o autor intelectual para os crimes realizados no dia 8. O que nós estamos buscando são mais elementos para ratificar. É como, fazendo aqui uma analogia, você tem um bolo. O bolo já está apto a comer, a alimentar, a matar a fome de quem quiser, de quem precisar. Só que essas informações é o recheio, é a cereja do bolo. E essa cereja do bolo, eu diria que, nessa analogia, é um depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e acesso às informações que foram delatadas pelo Mauro Cid. Pegar essas informações e contrapor frente a frente com o Bolsonaro é algo muito importante, que eu entendo isso como prioridade extremamente necessária. Falando sobre informações, o deputado Wellington Macedo de Souza, aquele blogueiro, né, que está preso, ele colocou uma bomba no aeroporto de Brasília, ele está avaliando fechar um acordo de delação com a CPI. Né? A senadora Elisiane Gama até falou que fez essa oferta e que a defesa dele sinalizou que aceita negociar. Como é que está essa tratativa? Eu estava aqui, tinha acabado de chegar da viagem, participando da comitiva com o presidente Lula em Nova York, da Assembleia Geral da ONU, reunião com o Joe Biden, e assim que eu cheguei do voo, vim imediatamente para cá, para a Câmara, estou aqui até agora conversando com vocês, participei dos minutos finais aí dessa oitiva. Ele não trouxe nenhuma informação, não quis responder, os parlamentares que falaram fizeram mais discursos sobre o dia 8 de janeiro, e no final, a senadora Elisiane, mesmo já tendo falado, pediu a palavra mais uma vez e fez a sua oferta. O advogado e respondeu de forma satisfatória, e ali naquele momento eu vi um movimento muito semelhante com o do Mauro Cid, que ficou calado durante toda a oitiva, não trouxe nenhuma informação inédita, nenhuma informação concreta, mas foi um momento ali de aviso, de reflexão. Então, eu não descarto e vejo como algo que possa ocorrer nos próximos dias, essa delação, inclusive de forma inédita na própria CPMI, porque já apareceu jurídico favorável de que a CPI, em sede de CPI,
pode ser o espaço jurídico cabível para possíveis delações premiadas, que é quando aquele que está sendo investigado, ele contribui com informações e tem redução da sua pena, tem benefícios processuais que são muito importantes para aqueles que são réus confessos, né, e sabem que vão responder por aquilo que praticaram. Tá certo. Deputado Duarte Júnior, obrigado pela participação. Estamos aqui acompanhando de perto os trabalhos aí dos senhores em Brasília. Um abraço, boa noite. Um abraço, é sempre um prazer falar com vocês, com todos da UOL. Um abraço a você, Diego, e ao grande amigo Thales. Prazer imenso. Obrigado, deputado. Bom, Thales, continuando nesse assunto, né, depois da revelação aí do tenente-coronel Mauro Cid, de que o Bolsonaro consultou a cúpula das Forças Armadas sobre essa possibilidade de golpe, né, já que ele perdeu as eleições, o Exército disse o seguinte: a Carla Araújo informou até na coluna dela aí, a nota que emitiu o Exército, disse que tem colaborado com as investigações